E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, mais um podcast de Copa do Brasil aí para encerrar a rodada dessa semana com um resultado surpreendente. Se o São Paulo deu o primeiro vexame dos grandes, se é que a gente pode dizer assim, no dia seguinte o Corinthians conseguiu protagonizar um vexame maior ao perder da equipe do Remo e no dia seguinte o Flamengo conseguiu protagonizar um vexame ainda maior, né? Por quê? Aí você me pergunta por quê? Porque o Flamengo foi com força máxima, né? O Corinthians até começa o jogo com um time misto, se é que a gente pode dizer assim, depois começa a entrar os caras mais, né? Começa a colocar cavalaria, se é que a gente pode dizer assim, já começa, obviamente, com parte do time reserva, mas é um todo reserva. Mas, por exemplo, o Roger Guedes, que é um dos principais peças do ataque, não entrou. Ele entrou no segundo tempo. O Flamengo não. O Flamengo começa com tudo que tem, cara, com todo o seu poderio e acabou tomando 2-0 da equipe do Maringá, né? Um resultado um tanto quanto surpreendente, apesar da bagunça que é o time do Flamengo dentro de campo nas últimas partidas. A gente tem um entendimento que com os nomes, né? Com, cara, assim, com a qualidade desse jogo. Ninguém joga apenas por nome, né? A equipe do Flamengo tem não apenas nomes, mas qualidade, né? Com a qualidade dessa equipe do Flamengo, a gente esperava um pouco mais. Eu, sinceramente, honestamente, esperava muito mais. E acabou o resultado sendo justo, na minha opinião. Tá? A gente vai falar um pouco sobre esse jogo. Ao final, a gente vai ouvir o técnico interino Mário Jorge, tá? Então aqui vai falar, você pode me perguntar, pô, por que você vai ouvir o técnico inteiro? Vamos, né, dar uma moral, até porque é Jorge também, né? Mas é evidente que, cara, assim, foi colocado numa situação muito complicada, né? Mauro Jorge, treinador da base, caiu ali totalmente de paraquedas e me parecia que após a queda do Vitor Pereira, era uma questão assim de mudar o ânimo, né, do ambiente, os jogadores às vezes não estavam fechados com o técnico e de repente o cara vai embora, começa a atuar um pouco melhor, né? Obviamente que não tem nada em termos de do que pode se pensar de conceitos táticos e ideia de jogo, porque muda um treinador, muda tudo, né? E esse é um treinador que nem está acostumado com a equipe profissional. Então, assim, muda muita coisa. Mas eu, sincero, honestamente, esperava ver um pouco mais. A gente vai dar uma moral pro técnico interino. Por que, que a gente vai dar uma moral? Porque caiu nesse perrengue, né? Caiu nesse perrengue. Fiquei naquela de também ouvir o Pepa, né? Estreia oficial do Pepa, o treinador do Cruzeiro. Mas vamos dar uma moral pro Mário Jorge, né? Flamengo que tá aí na mídia esportiva, na boca do povo, né? Para ver quem vai ser o novo treinador. Vamos dar uma moral pro técnico interino. A agenda do dia, tá? Deixando os créditos aqui de antemão, Globoesporte.com, o site do GE. A gente vai passar pelos jogos da Copa do Brasil, né? Os jogos do dia. E aí teve Náutico 1, Cruzeiro 0, Maringá 2, Flamengo 0, ABC 0, Grêmio 2, tá? A gente vai chegar lá. Vamos primeiro passar pelas notícias esportivas. Hoje, duas notícias apenas. Queria começar pelo São Paulo, de novo, matéria do Globoesporte.com, tá? Então, aqui deixando os créditos. Existia uma data limite, né? Ontem era o dia limite pro Luan responder em relação à renovação do seu contrato com o São Paulo. Existe um entendimento de que, cara, eu não sei, assim, a gente ouve obviamente várias notícias, existe um entendimento de que o São Paulo chegou ao seu limite em termos de valores, mas não me parece, isso pelo que a gente ouve dos setoristas, dos caras mais próximos, eu recentemente ouvi o André Hernan, ele falou que, cara, não é uma questão de valores mais. O Luan, ele quer jogar, ele quer jogar. Ele ficou muito tempo fora por questão de contusão. Ele voltou, ele se recondicionou, ele reconquistou o seu lugar no time, fez bons jogos nesse Campeonato Paulista, mas ele quer jogar. Ele quer ter mais protagonismo nesse grande palco que é o São Paulo Futebol Clube, só que não tem garantia. Com o Rogério Ceni não tem essa garantia. E aparentemente, eu falei, assim, ouvindo um pouco aqui, um pouco ali, aparentemente é isso que ele quer. Ele quer ter mais chance de atuar e de mostrar o seu valor, de praticar um bom futebol. Ele sinaliza que quer ficar no São Paulo.
O São Paulo chegou num teto de valor, assim, não é uma questão de valores, aparentemente, tá? Aparentemente, houve especulação de que ele pudesse ir para o Palmeiras. O Abel Ferreira, na última coletiva, falou: ele não vai pular o muro, né? Usou esse termo porque tem o muro ali dos CTs, né? Do Palmeiras e do São Paulo na Barra Funda. O Abel foi categórico. Enquanto eu estiver aqui, isso não vai acontecer. Então o Luan não vai para o Palmeiras. O Abel bancou isso. Falou, para ele falar em coletiva é algo que para ele incomodou e não é isso que vai acontecer, tá? Então a gente vai ter que esperar um pouco mais para saber o que vai acontecer com a questão do Luan, né? Porque parece que ele, não sei se foi o Luan, acho que foi o Luan. Eu estava ouvindo alguns programas esportivos ontem. Parece que ele foi oferecido ao Galo, né? No início da temporada, eu acho que foi o Everton Guimarães que falou isso no Jogo Aberto. Ele foi oferecido ao Galo no início da temporada, só que o Galo ia ter que esperar, né, até o fim do contrato dele, então só ia contar não ia poder contar com o atleta no início da temporada. O Galo queria alguém para começar a temporada, porque o Cudê precisava e acabou contratando o Batalha, né? Então, agora o Luan no Galo já não é mais também viável, não é uma possibilidade, porque já foi contratado o reforço. E o Galo a gente sabe também que não está nadando no dinheiro mais, né? Não é bem assim. Já não estava, mas agora que não está mesmo, né? Então, guardar para saber a situação do jogador, se vai renovar, se não vai renovar, né? O prazo era até quinta-feira para que o jogador respondesse sobre a proposta de renovação, tá? O jogador não procurou a diretoria, o impasse continua e deve ficar fora dos planos do Rogério Ceni enquanto essa situação não for definida, né? O Rogério falou isso em coletiva, que ele prefere, até por coisas que aconteceram o ano passado, e eu entendo o Rogério Ceni, cara, de jogadores que estavam perto do fim de contrato, vai manter o cara no elenco, ele não tá mais pensando no São Paulo, ele não tá mais jogando pro São Paulo, entendeu? Então, assim, o Luan é um cara importante. Eu acho que o Rogério Ceni tem que usá-lo. Só que você imagina, se ele joga num jogo como que foi contra o Ituano, que o São Paulo não jogou nada, o Luan não ia fazer muita diferença lá. E aí começaria o ruído. Tá colocando um cara que não vai renovar, que não tá mais interessado, dá nisso, né? Então eu acho que o Rogério Ceni toma a decisão correta, na minha opinião. É complicado porque o São Paulo tem muitos desfalques, mas eu entendo, porque se tiver uma atuação ruim, aí o torcedor já pega no pé dele, já começa a queimar jogador. Eu acho que o Rogério tá certíssimo. Tem que manter ele fora enquanto houver essa indefinição. Depois se define se não vai renovar, mas vai continuar fazendo parte do elenco. Aí é uma decisão do Rogério de pôr ou não, né? De conversar com o atleta, de falar, cara, eu posso até te pôr, mas você sabe que se você jogar mal, o torcedor vai pegar no seu pé. Só que também existe um risco. Se ele começar a atuar bem, o torcedor vai pegar no pé da gestão, né? De não ter conseguido renovar com o atleta. Então, cara, aquela famosa, né? Aquele famosa situação complicada, né? Independentemente da escolha, eu acho que o Rogério toma a decisão correta de manter ele fora nesse momento, porque é muito fácil, assim, o jogador. Primeiro que assim, uma atuação boa pode valorizar ele, né? O discurso dele complica para a diretoria. Uma atuação ruim queima mais o cara. E aí o torcedor pegar no pé, vai embora mesmo, já não tá querendo pensar no São Paulo. Então é realmente uma situação delicada, é complicada. Acho que o Rogério Ceni toma a atitude correta de não relacionar o Luan enquanto houver impasse, porque para o bem ou para o mal, muito ruído desnecessário pode ser gerado, e ruído no São Paulo Futebol Clube é algo que não falta neste momento, tá? É isso, em relação ao São Paulo é isso, a gente vai para o assunto do momento, Flamengo, Jorge Jesus, né? E aí parece que o Jorge Jesus conversou com o presidente do Fenerbahçe, hein? Houve aquele áudio vazado, né? Entre aspas, eu até falei sobre isso. É vazado, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Ele foi convocado pelo presidente do Fenerbahçe para esclarecimentos a respeito do áudio vazado. Deixando os créditos aqui, tá? Matéria do GE por Cauê Mota, Fred Gomes e Eric Faria, tá? Então deixa uma moral lá, confere o artigo na íntegra, que a gente vai pegar apenas alguns cortes aqui, né? E aí o Jorge Jesus confirmou que tem conversas em andamento com o Flamengo e não quis se aprofundar na possibilidade de renovação no caso com o Fenerbahçe, né? Tem uma proposta na mesa para renovação com a equipe turca. E aí, cara,
há essa conversa com o Flamengo, mas nada definido em termos de tempo de contrato, de valor, de condição de trabalho, né? Ainda está longe de ter uma solução. O resultado contra o Maringá apressa o planejamento do Flamengo. Eu acho que muito, e eu tinha falado sobre isso ontem ou anteontem, eu acho que muito da questão de esperar o Mister ou não se passaria por esse jogo contra o Maringá. Se o Flamengo vence esse jogo contra o Maringá, mesmo que jogando mal, tá? Mesmo que jogando mal, eu acho que até se empata, eu acho que ainda dava para pô, trocou o treinador agora, sabe? Fora de casa, tá ok, tá aceitável. Perder de 2 gols poderia ter sido pior, até como aconteceu com o jogo do Corinthians, o 2-0 ficou até bom, tá? Ficou até bom pro Flamengo. E acho que agora a situação, assim, a questão de esperar o Jorge Jesus vai ficando cada vez mais complicado, né? Isso já é um primeiro resultado muito negativo. E esse segundo jogo, eu acho que vai ser. Segundo jogo do Flamengo na sequência, né? Estrear no Brasileirão, eu acho que vai ser o definitivo. Vai ser definitivo para a diretoria do Flamengo definir se vai esperar por Jorge Jesus ou vai ter que apostar em um outro treinador, né? Assim, ou se realmente assume que alguns títulos estão perdidos essa temporada, entrega isso pro torcedor, foram vocês que quiseram. Esse ano não vai ter título, né? Eu não acho isso bom para pensando na gestão rubro-negra e para o próprio torcedor, mas a paixão pelo Jorge Jesus é tão grande que muitos torcedores aceitam esperar, aceitam correr esse risco. Só que eu vejo muita gente, sim, pô, eu acompanho muito o Pilhado. O Pilhado fala assim: ah, não, dá para esperar o Jorge Jesus. O Flamengo vai se classificar na Libertadores, um grupo é muito fácil. O Flamengo perdeu pro Maringá agora, né? Como é que fica? Dá para esperar? Tá todo mundo disposto mesmo? Porque assim, o Pilhado é um grande influencer rubro-negro. Se ele falar para a nação, seus seguidores, gente, vamos esperar. Cara, se o ano tiver perdido, tá perdido. Mas o ano que vem a promessa é muito boa. A gente vai ter o grande ídolo de volta. Se os influencers comprarem a ideia, o torcedor vai dar uma apaziguada. Fala, gente, espera o cara. A gente banca. A gente banca, mano. Vai fazer o quê? A gente banca. Só que muito vai passar também por engajamento, assim, trabalho de rede social e tudo mais. Eu não acho que vale a pena. Isso é uma opinião minha. Eu, né, não sou flamenguista. Sou muito fã do Jorge Jesus. Quero muito que ele vá pro Flamengo. Mas, cara, esse jogo contra o Maringá já é que eu falei e vou repetir. Era o jogo decisivo para definir. Cara, dá para esperar mais uma semana. Se vence o Maringá e vence no final de semana, dá para esperar mais 2 semanas, né? E por aí vai. Já houve uma derrota categórica. O nível de atuação e foi um Flamengo que jogou com titulares, hein? O nível de atuação do Flamengo, a exibição do Flamengo no estreia do Campeonato Brasileiro, eu acho que vai ser o golpe de misericórdia, né? De dizer assim, ó, Jorge Jesus, os valores são esses, o tempo de contrato é esse. Você quer assinar um pré-contrato agora? Você quer não? A gente precisa assinar o pré-contrato agora, né? Perdemos do Maringá, perdemos na estreia do Brasileiro. A gente não pode correr esse risco. E aí eu acho que vai rolar um ultimato para o Jorge Jesus para ir definir, para ele responder sim ou não. Inclusive, eu acho que devem até postar a resposta do Mister, tá? Seja por áudio, seja por mensagem de WhatsApp. Eu acho que vão até publicar isso, tá? Falar, ó, ele falou que não, não dá, a gente não pode esperar. A campanha tá muito ruim, a gente precisa de um cara para resolver. A gente não vai correr o risco de ficar uma temporada sem títulos, o que eu acho que é a decisão correta. Queria muito que o Jorge Jesus viesse. Pô, eu falei sobre isso já antes. O Jorge Jesus tem que ser o plano A do Flamengo. O Flamengo tem que ir até o último, assim, até a última consequência. Porque ele é um ídolo, cara, absurdo pro torcedor do Flamengo. Absurdo. Ele, o Jorge Jesus, na Turquia ele vai ganhar muito mais, vai, mas ele nunca na Europa, em nenhum lugar da Europa, ele vai ter a idolatria que ele tem no Flamengo. Por isso que eu acho que assim, cara, não é possível que esse cidadão não tenha o mínimo de vaidade de falar, cara, eu quero estar na Europa, eu quero estar no palco principal cara, assim, do mundo do futebol. Mas lá eu sou tão querido, eu sou tão amado, eu sou tão idolatrado, eu vou voltar para lá. Cara, assim, eu falo por mim. Eu, pô, se eu tivesse essa possibilidade,
Não há dinheiro que compre isso no mundo, mas isso eu falo por mim. O Jorge Jesus ele é português, ele pensa diferente, ele teve outro tipo de criação, ele tem outros conceitos. Talvez essa minha ideia seja muito pobre, né? Você fala assim, caramba, como você é um, né? Como você é um cara pobre de espírito, tá indo apenas por vaidade. Cara, não é uma vaidade, é uma coisa que sim, você nunca vai ter em nenhum outro lugar do planeta. E talvez pouquíssimos técnicos tenham essa, cara, técnicos e jogadores, assim, astros do esporte, não só futebol, cara, tenham tido essa oportunidade de ter essa idolatria absurda. Assim, essa idolatria fanática. Não é assim, ah, eu sou torcedor do Usain Bolt, sou muito fã dele. Uma coisa é você, outra coisa é você ter torcida organizada, ter aeroflot. Cara, é absurdo. Assim, são pouquíssimos caras que têm esse privilégio. No Brasil, o Abel Ferreira tem esse privilégio. O Jorge Jesus, se vier para o Brasil, vai ter esse privilégio. Mas assim, caras, de uma torcida absurda. Uma torcida gigantesca, fanática, que é tarada por ele. Tarada no bom sentido, tá, gente? Então, cara, assim, não é possível que não passe o um mínimo de vaidade internamente no Jorge Jesus de, cara, vou voltar para isso. Vou voltar para isso, vou ser feliz e vou ficar lá, vou ser ídolo, vou ganhar tudo. Não é possível que não passe isso pelo Jorge Jesus. É, tipo, eu vejo muitos torcedores falando, a diretoria tem que bancar, tem que ir até ótimas consequências. Cara, mas tem que ser cobrado do Jorge Jesus também. Cara, o que você está esperando? O que você está esperando? Vem ser feliz, né? Por isso que eu falo, torcedor, o engajamento na rede social, vai lá, enche as páginas de Jorge Jesus de amor, né? Pra ele ver, cara, caramba, acho que tá na hora, né? Na verdade, não tá na hora, passou da hora de voltar pro Rio de Janeiro, né? Acho que aí tudo vale, né? O engajamento do torcedor, faça a sua parte, né? Mantenha a experiência. Eu sempre falo aqui, né? Quando eu falo de jogo, de viradas, mantenha a sua superstição. Mantenha a sua superstição, vista a camisa, né? Se você tem camisa escrito JJ nas costas, é hora de vestir essa camisa e manter a esperança, porque diante dessa derrota contra o Maringá, eu acho que a gestão do Flamengo agora tem pouquíssimo tempo de manobra, pouquíssimo tempo para trabalhar. Eu acho que precisa de um novo treinador urgente. Fica muito claro que é urgente. Eu vi alguns comentaristas falando sobre isso, sobre a possibilidade. Eu acho que pode até ser viável, contanto que todo mundo aceite que pode ser uma temporada sem títulos, tá? Uma possibilidade de trazer um cara interino mesmo, fechar um contrato com alguém interino mesmo, o cara vai vir, cara, você vai ser interino. O cara tem a noção de que ele vai ser interino, você vai apenas tapar um buraco e preparar o terreno para o Jorge Jesus. Diante dessa possibilidade, eu falei, cara, eu não acho abominável, mas eu acho que tem que estar todo mundo fechado e ter o entendimento de que o Flamengo pode ficar fora de todas as competições. Pode ser eliminado até na primeira fase da Libertadores, por que não? Ah, o grupo é muito fraco. Sim, mas o Maringá era até então um adversário muito fraco. E o Flamengo perdeu de dois, e eu falei, cara, assim, dois fora os ameaços. Eu acho que em dado momento do jogo, o Maringá ficou mais perto do terceiro gol do que o Flamengo de fazer o primeiro. Teve um bom momento quando tava 0 a 0. A gente vai falar sobre isso, mas, cara, assim, depois dessa partida, você, torcedor rubro-negro, você tem a convicção de que o Flamengo vai se classificar para a fase de grupos da Libertadores? Você tem a convicção usando a lógica, não a paixão, né? Com a paixão você vai falar que sempre vai passar, mas usando a lógica, depois de perder para o Maringá, você tem a convicção de que isso vai acontecer? Já perdeu o primeiro jogo contra o Alcas. Você tem a convicção? Só que para esperar o Mister, você tem que também estar de coração aberto e entender que, cara, essa eliminação na fase de grupos, ela é possível de acontecer. Ela é possível de acontecer. Eu, agora, diante do. Eu achava impossível o Flamengo tomar 2 gols do Maringá. Tomou. Né? Então, assim, tá disposto? Tá todo mundo disposto? Se tiver todo mundo disposto, eu acho que tem que esperar. Né? Tá todo mundo disposto, aí todo mundo tem. Eu acho pouco.
eu não concordo com isso. Você condenar a sua temporada para esperar um treinador. Eu acho que nenhum clube deveria se sujeitar a isso, ainda mais o Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil. Eu não acho que o Flamengo tinha que se sujeitar a isso, mas se todo mundo tiver um entendimento, especialmente os torcedores, né? Chega lá o Marcos Braz e fala, ó, vocês querem esperar o Jorge Jesus? Esperamos. Saibam que pode ser uma temporada sem nada. Ok. Então tá bom. Então a gente vai esperar, mas depois eu não quero ouvir chororô, hein? Eu vou fazer o que vocês querem, hein? Vou jogar pra galera, hein? Enfim, óbvio que não é isso que vai acontecer, mas vai ser mais ou menos isso. Se o Flamengo espera por Jorge Jesus, vai ser mais ou menos nessa pegada. Ele vai dar entrevista depois falando, cara, trouxe quem pediram. Agora aceitem. E se vier o Jorge Jesus e começar mal, vai ter que ficar com o cara. Vai ter que ficar até o fim, porque não vai ter jeito. Né? Não tem como trocar mais, né? Então, assim, se tá todo mundo. Não acho. Eu não concordo com isso. Eu acho isso uma loucura. Você condenar a temporada para esperar um treinador. Queria muito que o Jorge Jesus viesse. Queria muito. Mas eu não acho que o Flamengo tem que se curvar a isso. Acho que o Flamengo a camisa, cara, assim, é muito maior. Mas muito maior. Tá, vamos à agenda do dia. Com ansiedade. O torcedor vai tocar na ansiedade, vai ter que continuar esperando um pouco, tá? Porque agora são negociações complicadas, às vezes o presidente do Fenerbahçe, por uma vaidade, vai ficar, né? Ah, até pelo áudio vazado, parece que já não caiu legal lá. Não caiu legal, né? Tá falando que estancando-se qualquer tipo de conflito no episódio, mas já me parece que não caiu legal. Né? O clube turco tenta a renovação, o português, o Jorge Jesus, não deu uma resposta definitiva, que afirmou a concorrência do Flamengo, né? Então vamos. E aqui parece que tem um interesse do Al Nassr, né? Clube da Arábia Saudita, time de Cristiano Ronaldo. Então, você vê que é uma situação que para o Flamengo, se de fato se concretizar o interesse do Al Nassr, é a situação que para o Flamengo vai ficando mais difícil, mais difícil. Tem aquele burburinho do interesse, possível interesse da seleção brasileira pelo Jorge Jesus. Então você vê que a situação para o Flamengo, para ter o Jorge Jesus, não parece fácil. Não parece fácil. Se esse interesse de fato se concretizar, vem muita grana pela frente e a possibilidade de treinar o maior craque português. O contrato aqui, a renovação pelo Fenerbahçe, uma pedida absurda, valores absurdos, né? Muito absurdos. E assim, às vezes o cara pode até aumentar por uma vaidade. Não, a gente aumenta então. Se é dinheiro que tá pegando, a gente aumenta. Quanto você quer para ficar aqui? Fora a concorrência da seleção, possível concorrência da seleção brasileira também. Então você vê que a situação do Jorge Jesus, do Flamengo ter o Jorge Jesus, não parece fácil. Falei e vou repetir, vou ressaltar. Ele sendo técnico da seleção brasileira, ele não vai ter o mesmo carinho, a mesma idolatria que ele teria sendo treinador do Flamengo. Por isso que eu questionei e vou repetir, tá? Vou repetir. Não é possível que internamente, no coração dele, não passe. Cara, não há lugar do mundo onde eu vou ser mais amado do que no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, Brasil, vai. A torcida nacional, a torcida do Flamengo. Não há lugar do mundo onde eu vou ser tão amado quanto o Brasil. Eu vou para lá. Vou ser feliz, cara. Assim, pode me chamar de vaidoso, sou mesmo. Eu quero ser amado, quero ser idolatrado, ganhando bem, morando no Rio de Janeiro. Cara, tem coisa melhor que isso. Tem coisa melhor que isso, né? Então, assim, treinar o Flamengo, a equipe com a maior torcida do Brasil, ganhando milhões por mês, né? Milhões no Rio de Janeiro, recebendo em dia, treinando o melhor elenco do Brasil. Cara, o que você quer mais, né? O que você quer mais? Caraca, se sou eu nem penso duas vezes, né? Mas é que eu, no caso, sou brasileiro, né? Para mim é muito fácil essa escolha. O Jorge Jesus, mas a gente já viveu lá, né? Já conhece como é que é. E não tem pandemia dessa vez, hein? Tá tudo liberado, ele pode ir para onde ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, né? Não tô sugerindo nada aqui, mas se ele gosta de uma gandaia, o negócio é bom. O negócio é bom. Vai ser bom se ele voltar. Ele sabe disso. Calor, praia, né? Pô, para que ficar no frio? Enfim, né? Enfim,
vamos ver se a vaidade bate, né? Não é possível, não é possível, cara. Não é possível que não bata um mínimo de vaidade. Pô, vou voltar lá, vou ser feliz, né? Vamos para a agenda do dia que a gente tem que ouvir a coletiva ainda do Mário Jorge. Vamos embora, vai. Náutico 1, Cruzeiro 0. Jogo em que o Cruzeiro teve boas oportunidades, não diria muitas oportunidades, teve boas oportunidades. E o Vasco, talvez as pouquíssimas oportunidades mais claras, o Náutico, né? Conseguiu fazer o seu gol, né? Caraca, mano, é assim, a situação do Cruzeiro não tá legal. Estreia oficial do Pepa, já tinha estreado em amistosos, né? Acho que o amistoso, inclusive, com o Bragantino foi com o Pepa, conseguiu uma bela virada, né? Mas você vê que treino é treino e jogo é jogo. Treino é treino e jogo é jogo. Muitas oportunidades perdidas, assim. Não diria muitas, mas oportunidades claras mesmo. Pô, perdeu umas boas oportunidades. Vamos ser sinceros. O Cruzeiro perdeu umas boas oportunidades de abrir o placar. Inclusive, assim, bate-rebate na área, né? Aí a bola bate em alguém. Pô, assim, não era dia. Não, é aquele típico dia que você olha e fala, cara, o gol não vai sair. E é capaz de perder. E perdeu, né? E perdeu. E aí, cara, quanto mais a gente vai vendo o Cruzeiro, mais a gente vai olhando e vai pensando que o Cruzeiro realmente vai ser uma das equipes que vão brigar contra o rebaixamento. Peço perdão ao torcedor e com todo o respeito do mundo, mas complicado, cara. Complicado. Ainda a gente vai ter o início de Brasileirão, né? Vamos falar amanhã. Expectativa, né? Quem que a gente acha que briga pelo título e quem que a gente acha que vai brigar contra o rebaixamento. Mas já antecipo aqui que o Cruzeiro, para mim, fica cada vez mais assim, próximo a essa ideia de que o Cruzeiro vai ser uma das equipes que vão brigar contra o rebaixamento, tá? ABC e Grêmio sofreu o Grêmio para fazer o seu gol, hein? Sofreu. Não foi fácil. E aí quando sai um, sai dois, né? Foi uma coisa de louco, né? Quando sai um, sai dois, aí já tava difícil, tava complicado, mas quando conseguiu fazer o seu gol, o ABC competiu, tá? O ABC competiu, foi perigoso em alguns momentos, o Grêmio também teve as suas belas oportunidades, o gol não saía, e aí o, o primeiro gol do Vila Sante, né? Belo gol, o Vina, ele, ele avança pela direita, cruza, gol do Vila Sante, e aí o Bitelo faz um golaço, né? De longe, de fora da área, belo gol. É aquela velha história. Depois que faz o primeiro gol, cai toda a pressão. Se tá 0-0, o Bitelo não acerta aquele chute, não. Não acerta mesmo, né? É a pressão, cara. Pressão do jogo. A equipe do Grêmio já mostrou várias situações ao longo dessa temporada, esse início de temporada, no jogando estadual, que é uma equipe que cria, que sabe ser agressiva, que gosta ter esse DNA do Renato Gaúcho, né? De ser ofensivo, de ser agudo, de buscar o gol o tempo inteiro, mas vem mostrando uma certa ineficiência, né? Em momentos, cara, em momentos de ser decisivo, pô, fazer o gol, agora é a hora, né? O momento de ser decisivo é agora. E vem sofrendo com isso, vem sofrendo muito com a eficiência, né? Com o rendimento em gols. Mas quando sai o primeiro, já vem o Bitelo logo na sequência, faz um belo gol, um golaço, tá? Maringá e Flamengo. Agora sim vamos à partida do dia. Do dia não, todas são as partidas do dia, mas é o que eu falei, cara. A gente teve um início de rodada da Copa do Brasil, onde a gente teve São Paulo e Ituano, empate em 0-0, partida morna, o Rogério Ceni falando que foi a pior partida do São Paulo no ano. Uma decepção, cara. Uma decepção, um jogo muito ruim, porque a gente falava, pô, o São Paulo foi eliminado precocemente no Campeonato Paulista, teve a data FIFA, deu para se preparar, venceu o Tigre na Argentina, parecia que mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa, mas parecia que o time, pelo menos na sua postura de competitividade, o time mudou. Na quarta-feira, a gente teve o Corinthians entrando. Cadê o Corinthians aqui? Deixa eu recarregar a página. Peraí, vamos lá. Vamos lá. Tem uma bugadinha aqui, mas a gente corrige, tá? Na quarta-feira, a gente teve Remo e Corinthians. E aí a gente viu um Corinthians entrando de forma mista. Uma noite em que a gente viu o Fluminense entrando com a sua força máxima dentro do possível, né? O Palmeiras entrando dentro com a sua força máxima dentro do possível. O Atlético Mineiro a mesma coisa. Todos esses jogaram a final estadual. Esses três foram campeões recentemente.
Antes disso também, assim como o Corinthians, tiveram um jogo da Libertadores, mas o Corinthians não teve estadual, então teve uma semana cheia para se preparar, para treinar, para descansar. Entra com o time misto contra o Remo, uma decepção muito grande, né? Um certo, uma certa ponta de vexame, se é que a gente pode dizer assim, perder do Remo de 2-0, fora os ameaços, porque não foi uma partida. Essa partida, o jogo do o Flamengo, ele teve até os seus momentos na partida, especialmente no primeiro tempo. Essa partida do Corinthians, assim, o Remo controlou o jogo de ponta a ponta. O Remo controlou o jogo de ponta a ponta. E aí a gente vem para quinta-feira. Então, assim, se o São Paulo decepcionar na terça, o Corinthians protagoniza uma decepção ainda maior na quarta-feira e o Flamengo encerra a quinta-feira com a maior decepção da rodada ainda. Por quê, né? Você torcedor rubro-negro, por quê? Por que não o Corinthians, né? Porque o Corinthians até entrou com um time misto e o Corinthians não joga bem. Óbvio que isso não é argumento, isso é algo de crítica, a gente criticou ontem. O Corinthians não joga bem fora de casa. O Flamengo foi com sua força máxima. Ah, mas tá uma bagunça. Vitor Pereira deixou terra arrasada. Cara, esse discurso para mim não é o suficiente. Não é o suficiente. A maior decepção, talvez o maior vexame, com todo o respeito à equipe do Maringá, a gente pede todo o respeito. Às vezes a pessoa acha que a gente está banalizando. Não, com todo o respeito. A gente respeita todas as camisas, todas as tradições, os jogadores que entram em campo para fazer esse resultado, mas não adianta a gente ficar fazendo média. Não adianta fazer média. O Flamengo era muito, mas muito favorito, mesmo jogando fora de casa. Não é uma viagem tão longa do Rio de Janeiro para o Paraná. Cara, assim, é um local acessível. Maringá, se eu não me engano, tem até aeroporto. Então você pega um voo local, desce direto, não é aqueles jogos que você desce no aeroporto, tem que pegar um ônibus, mais 2, 3 horas de ônibus, uma logística complicada, não. Maringá, se eu não me engano, tem um aeroporto, dá para ir direto para a cidade, é tranquilo, né? Para uma equipe como o Flamengo, fretar um voo, ir para lá, todo favoritismo dentro de campo, mas todo favoritismo dentro de campo. Teve Pedro, teve Everton Ribeiro, teve, cara, jogou Gabigol, teve Gerson, né? Teve Davi Luiz, teve Ayrton Lucas, né? Talvez um dos principais jogadores do Flamengo aí nesse final de era do Vitor Pereira. Teve Matheus França, Matheus Gonçalves, né? Matheus França entrou também. Tentou de tudo, né? Teve Varela, teve Fabrício Bruno, cara, assim, teve os seus momentos. Primeiro tempo, assim, o começo do jogo, a equipe do Maringá mostrou que não ia sofrer calado. Mostrou que não ia sofrer calado, né? Tentou dificultar a marcação, tentou dificultar um pouco a vida do Flamengo, eles diminuem um pouco o ritmo, o Flamengo cresce no jogo, tem grandes, cara, assim, tem belas, grandes não, tem belas oportunidades, tá? Eu diria que o Flamengo teve boas oportunidades, o Gabigol teve chances claras de gol, teve pelo menos duas chances claríssimas de gol. Um cara como o Gabigol, que quer jogar, que disse quando ele começou reserva no jogo, o primeiro jogo da final contra o Fluminense, que queria jogar de centroavante centralizado para fazer mais gols, ele não está cumprindo o seu papel. Ele teve pelo menos duas chances claríssimas nessa partida. Ele não marcou o seu gol. Ficou 0-0. A primeira chance eu acho que ainda estava no 0-0 e a segunda já não sei se estava 1-0 ou 2-0 para o Maringá. Eu peço perdão ao torcedor aqui, mas teve chances claríssimas o Gabigol de abrir o placar. Eu acho que as melhores chances do Flamengo foram com o Gabigol, né? Foram com o Gabigol. Teve a sua chance ali quando estava no 0-0 o Flamengo teve um pouquinho mais de volume, era um pouquinho mais vertical, era um pouquinho mais objetivo, estava chegando perto do gol e aí, né, numa bola, assim, um lance, eu diria até meio despretensioso, porque assim, não ia acontecer nada, né? Não ia acontecer nada. Saiu o primeiro gol do Maringá. Assim, obviamente que era um ataque do Maringá, mas não ia acontecer nada, né? O Davi Luiz faz um gol contra ali também, é um gol muito sem querer, cara. Assim, muito sem querer, velho. Levou um azar danado, né? Levou um azar danado, mas é aquele gol que, cara, assim, vem um balde de água fria no time do Flamengo. Assim, é um gol que muda o estado, assim, o estado anímico do jogo, né? Vamos usar esse termo popular, que tá ficando popular cada vez mais. Muda o estado anímico do jogo de um lado para o outro. Assim,
O Maringá cresce muito na partida mentalmente e o Flamengo simplesmente só um banho de água fria. Um banho de água fria, um gol contra, assim. Eu falo assim, não era um lance de muito perigo. Eu não tenho nota aqui do jogador do Maringá, cabeceou por meio da área e o Davi Luiz está na corrida. Assim, meio que pega no pé dele na corrida, não é nem que ele tenta tirar, pega na corrida mesmo. E aí o gol acaba acontecendo, o Maringá tem o seu segundo gol, aí sim, né? Gol de fato, o time atacou, muita festa, cara. Eles fizeram muita festa. Depois do segundo gol, eu acho que, de novo, é como eu falei antes, acho que o Maringá esteve mais perto do terceiro gol do que o Flamengo de se fazer o seu primeiro. Apesar das duas equipes terem tido uma chance ou outra, não tão. Assim, não é uma oportunidade tão clara que você fala, caramba, que oportunidade. Teve uma do Flamengo do Gabigol, quando já estava perdendo, que eu citei, mas o Maringá, para mim, estava mais perto do terceiro gol do que o Flamengo de fazer o primeiro, então o 2-0 talvez tenha ficado até barato para o Flamengo. Para o Corinthians, certamente ficou. Para o Flamengo, ficou até barato, dá para dizer que ficou até barato esse resultado. E, cara, assim, como eu falei do Corinthians, jogando nos seus domínios, esse resultado é totalmente reversível. É totalmente reversível assim, buscar esse resultado. O problema é o contexto. O problema é o contexto de quando será a partida. Eu não sei qual é a sequência do Flamengo, exatamente as equipes que o Flamengo vai pegar. O problema é assim, vai ter início de Campeonato Brasileiro, vai ter o jogo da volta da Copa do Brasil, vai estar no meio de partidas de Libertadores. O Flamengo não ganhou o primeiro jogo. O Corinthians tem uma sequência difícil, que vai ter clássico no meio, vai receber Independente Del Valle em casa, mas o Corinthians pelo menos venceu o Liverpool do Uruguai fora de casa, fez o seu papel, né? O adversário mais fraco do grupo, deve perder de todo mundo e conseguiu vencer fora de casa já. Então o Corinthians, apesar assim, desse jogo da volta contra o Remo, tá numa semana complicada de muitos jogos decisivos, o Corinthians pelo menos já tem 3 pontos. O Flamengo tá zerado. O Flamengo tá zerado. Então, assim, pega um jogo de volta, tendo que se mobilizar para virar esse confronto, início de Campeonato Brasileiro, porque você não pode começar mal, senão o campeonato está entregue. Se a gente olhar para o Palmeiras, ter o entendimento que o Palmeiras é a equipe mais regular do Brasil hoje, você começar o Campeonato Nacional mal, praticamente você entrega o título para o Palmeiras, né? Então você não pode deixar escapar também. Tem o vexame da Copa do Brasil, tem que se classificar para a Libertadores. Cara, assim, é complicado. Por isso que eu tô falando, cara, não dá mais, assim. Você espera o Jorge Jesus, mas até quando o torcedor tá disposto a bancar isso? Né? O resultado foi muito ruim, compromete, assim, fica comprometido. E dá para virar. Para mim, pro Flamengo, com um poder de fogo ofensivo que tem o Flamengo, a virada do Flamengo é até mais fácil que a do Corinthians. Só que, assim, um time é um catado dentro de campo. Com todo respeito aos jogadores, mas é um catado. Um catado. Parece um monte de cara que tá indo para jogar pelado. De novo, com todo o respeito, tô aqui de novo, sendo repetitivo, peço perdão por ficar repetindo, é porque eu não quero ser ofensivo com ninguém. Quero ser ofensivo com ninguém. Eu não acho que esses atletas, com esse nível de, cara, assim, que chegaram até esse ponto da carreira, eu citei, pô, o Cebolinha, o Pedro, o Gabigol, né, o próprio Davi Luiz, muitos anos de Europa, cara, eu não acho que esses caras vão entrar em campo para perder. Mas parece um time de pelada jogando. Pô, tarde de domingo, após aquele churrascão, você entra em campo, sabe? Parece um time de pelada. Mas não estou dizendo que entram de má vontade. Eu acho que eles entram, pô, vamos ganhar, vamos virar essa situação, vamos fazer uma coisa diferente. Mas, cara, dentro de campo você não vê muita coisa, cara. Fica difícil defender. É isso que eu tô falando. Eu não questiono o profissionalismo desses atletas. Eu não questiono. Longe de mim. Ninguém chega nesse status da carreira se arrastando, fazendo corpo mole. São caras de um nível competitivo muito alto, mas que não estão competindo. Isso que tem que ser cobrado. Eu não questiono se o cara é competitivo ou não, se ele tem qualidade ou não, se ele tem talento ou não. É ser competitivo agora. Agora, essa equipe do Flamengo não é competitiva. Os caras não estão entrando em campo para competir. Eu não acho que eles estão entrando para perder. Ninguém quer perder, mas eles não estão entrando para competir. Não competiu contra o Fluminense no segundo jogo da final, não competiu agora contra o Maringá. Isso eu acho que tem que ser cobrado.
da torcida. Pô, gente, tem muita gente aí do aqui, legal, bacana, show de bola, mas, pô, vestiu a camisa do Flamengo tem que representar. É muito mais do que isso. É muito mais do que eles estão mostrando dentro de campo. Tô falando demais, vou ouvir um pouquinho, um trecho. Assim, cara, o vídeo é muito curto, né? Eu não vou ouvir tudo, porque eu gosto de deixar o. Talvez a gente ouça tudo. Eu gosto de deixar o convite para você entrar lá no canal oficial e ver o vídeo na íntegra, mas muito curto o vídeo, tá? Flá TV, canal oficial do YouTube, do Flamengo aqui no YouTube. Então entrem lá, se inscrevam. Tem muitos seguidores já, mas você torcedor, você simpatizante, entra lá, contribui, se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar, né? Deixa o like e vamos ouvir, cara. O treinador interino do Flamengo, Mário Jorge, acho que não tem muito o que falar, mas a gente vai deixar uma moral aqui e é bem curto o vídeo. Talvez a gente ouça até tudo, tá? Vambora. Gostaria que você falasse um pouquinho de como você e os jogadores, nesse período tão curto, tentaram. A gente viu que você mudou o esquema, né? Acabou com os 3 zagueiros. Tentaram acertar o time para esse jogo. E o tamanho do prejuízo desse resultado, se é um resultado reversível diante do que a gente vê do Flamengo hoje. Obrigado. Boa noite. É uma construção coletiva, né? A gente entende um DNA do clube, né? Eu sou funcionário do clube desde 2016, trabalhei por várias categorias e essa identidade do clube a gente não pode ferir, né? A gente veio com esse pensamento, a gente só teve 2 dias para tentar implementar isso, tentar levar os jogadores para um conforto maior no sistema e na função que eles poderiam exercer, a coisa não funcionou. Agora é continuar trabalhando e tentar reconstruir para quarta-feira, ou para domingo, perdão. O começo do discurso foi bacana, mas na prática não funcionou como ele falou, né? Ele tentou mudar o esquema por uma situação de jogo, uma ideia de jogo onde todo mundo, onde houvesse mais conforto para todo mundo, né? A gente sabe que, pô, a gente estava acostumado com outro jeito de jogar que o Vitor Pereira implementou. Só que assim, existe aquela forma de jogar que você tá mais confortável, né? Apesar de você não treinar, é aquela mesma história. Tava falando da pelada, né? Parece todo respeito, gente, com todo parece um time de pelada, com todo o respeito do mundo. Mas quando você vai pra pelada, existe aquela formação de todo mundo é um pouco mais confortável e o time costuma render mais, né? Ninguém treina junto, ninguém quer marcar, ninguém quer ser goleiro, mas existe uma formação onde todo mundo meio que se sente um pouco mais confortável e consegue praticar um futebol legal. Era essa a ideia do Flamengo, né? Mas não deu certo. Aliás, deu nada certo, né? Não vamos ser injustos. Existiu uma pequena porção, um pequeno recorte do primeiro tempo, onde o Maringá deu um pouquinho mais de espaço e o Flamengo teve as suas melhores oportunidades do jogo. Não foram chances claríssimas, mas teve as suas melhores chances no jogo. Foi um recorte, né? Mas na vida não dá pra gente viver de recorte, tem que viver do todo, né? O resultado difícil, né? Um resultado que machuca a gente, mas a gente vai tentar reverter no jogo de volta. Esse grupo já mostrou que tem condição de fazer. Esse grupo tem muita força. Esse grupo é o atual campeão dessa competição que a gente sai atrás. Mas eu acredito muito na capacidade desse grupo de reverter esse cenário. A reverter o resultado é difícil, é complicado mesmo. Mas é como eu disse, né? É como eu disse. A mobilização para esse jogo da volta agora, ela vai te exigir uma mobilização diferente. De atletas que você não pode poupar, do esforço mental que você vai ter que pôr dentro do jogo, que isso pode comprometer a semana, um outro jogo. Pô, vai ter jogo de Libertadores, tá tudo embolado, né? Por isso que eu falei dessa data FIFA, que eu não concordei que, pô, por que não tiveram jogos nessa data FIFA? Acaba os estaduais ali. Ah, mas tem jogador servido da seleção. Cara, não importa, tem que acabar o estadual ali. Porque olha como está esse início de temporada, tá uma loucura, né? Com início de Campeonato Brasileiro no final de semana, Copa do Brasil agora, vai ter os jogos da Libertadores na sequência. Então, assim, a mobilização para esse jogo da volta é isso que pega para o momento, para esse início de calendário. É isso que pega. Que o Flamengo tem a capacidade de reverter, isso é óbvio. Isso é muito óbvio. Com Pedro e Gabigol no ataque, você acha que não vai ter chance de reverter? Óbvio que tem. Mas é complicado a questão da mobilização. A mesma coisa que o mesmo problema que vai ter o Corinthians. A diferença é que o Corinthians venceu o primeiro jogo, o Flamengo perdeu já da Libertadores, né? Boa noite. Falando a gente viu que você gesticula bastante ali no campo, tentou conversar com os jogadores, tentou organizar.
identifica ali que tem que ser corrigido nesse time do Flamengo? E mais uma também, como que você está vivendo essa situação, pessoalmente, de estar sobre o time, talvez tem que esperar aí, o Jorge Jesus ou o treinador, como que está você pessoalmente vivendo esse momento? Eu acho que a expectativa é trabalhar jogo a jogo, né? A chegada do novo treinador é a cargo da direção. A gente não tem como opinar sobre isso, mas a expectativa é tentar entregar o nosso máximo. A gente é funcionário do clube, a gente tem que estar apto a entregar o nosso dia a dia para os jogadores, ali em condição de treinamento, condição de trabalho, e fazendo com que eles voltem a evoluir, voltem a buscar os resultados positivos. Ele sabe que ele não vai ser o treinador do Flamengo e não deu para nem ouvir direito a pergunta, tá? Mas o rapaz pergunta, Jorge, fala do Jorge Jesus. Gente, não adianta falar o nome do Jorge Jesus. O Mário Jorge nem sabe quem vai ser o novo treinador. Ele não tem nem ideia, né? Ele não deve estar nem sabendo em que pé que tá as conversas com o Jorge Jesus. Então, ele não faz a mínima ideia se vai ser o Jorge Jesus. O fato é aquilo que ele falou. Ele fala apenas o óbvio. Ele é funcionário do clube, vai ter que tentar entregar o máximo possível para antecipar essa chegada desse novo treinador. Tentar potencializar os caras, né? Tentar, cara, colocar os jogadores aonde eles gostam de jogar. Vai ser meio assim agora. Não tem muito o que ele trabalhar taticamente. Ele vai ter onde é que você se sente confortável, como é que você se sente confortável de jogar. Você joga bem assim? Você joga bem assim? Então a gente vai fazer aqui, ó, bem bolado, vocês se ajudam e a gente vai levando até chegar um novo treinador. Vai ter que ser assim, não tem muito o que ele fazer, né? Nem experiência de profissional ele tem. Tem experiência na base. Tá funcionário do clube desde 2016. Conhece o Flamengo, mas não tem experiência de profissional. Essa é a primeira. Então vai ter que ser um cara pacificador, conciliador, pegar os líderes do elenco, vocês são líderes, vambora, vamos jogar do jeito que vocês se sentem confortáveis, e é isso, né? E é isso. A gente vê até, a gente segura as pontas e tenta fazer o máximo com esse tempo útil, hábil, até a chegada do novo treinador. Mário, boa noite. Queria te perguntar em relação ali no segundo tempo, você conversava muito ali com o Fabrício Bruno, com o Gabigol, eu me lembro agora do terceiro jogador, você fez uma rodinha ali com os três, quando o Flamengo já perdia por 2-0. O que você tentou corrigir? Te perguntar também em relação ao vestiário, assim, como é que foi você, assim, é difícil te perguntar a questão tática, técnica, agora porque você entrou numa fogueira, a verdade é essa, mas como é que você viu esse jogador, já que você está começando a conviver com ele, no Carioca você fez jogos mais com a garotada, como é que foi a reação dos caras no vestiário depois de mais um resultado muito duro para a história do Flamengo, mais um vexame esse ano, Al Hilal, essa derrota do Fluminense, o Flamengo tem dado muitos vexames consecutivamente, como é que foi a reação do grupo? Obrigado. Assim, a nossa reação como comissão técnica, como cargo diretivo, é tentar passar confiança para eles para a gente conseguir reverter o quadro. A gente sabe que o cenário não está bom, a gente entende o cenário do dia hoje, e eu, nesse momento menos é mais, né? Momento de falar menos, trabalhar mais e tentar recuperar a confiança desses caras, porque eles são muito vencedores. Fora do Brasil, no Brasil, pelo Flamengo e até em seleção, vamos dizer assim. Mas estabelecer a confiança. Eu acho que esse é o caminho que o Flamengo tem que seguir com esse grupo. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Mostra ser um cara bem, né? Bem esclarecido da situação. O momento é difícil. A qualidade e o talento desses jogadores é inquestionável. Isso não está em questão. A discussão não é essa. A gente sabe da capacidade deles. O essencial agora, não dá para treinar. Não tem mais tempo de treinar. Se o Vitor Pereira já não tinha, você imagina ele, né? Não tem mais tempo. Agora é no boca a boca. Né? Agora é na conversa. Só que antes de mais nada é recuperar a confiança. Se ele conseguir recuperar trabalhando junto com os jogadores, se eles conseguirem recuperar a confiança desse elenco, pelo menos alguns resultados mais positivos já começam a acontecer. Porque do talento desses caras, cara, assim, não dá para questionar. Todo mundo sabe. Só que tá devendo dentro de campo. Boa noite, Mário. Tudo bem? Sou o Mário Editorial News. O que você vai trabalhar de primordial durante esses dias antes do Curitiba para melhorar a equipe do Flamengo? Muita gente tem reclamado que o Flamengo está jogando sem vontade. Você concorda com isso? E se me permite, a diretoria deu algum parecer para você de quanto tempo vai continuar no comando interino do Flamengo? Então, a gente teve uma reunião pautada nisso. É um assunto interno, é uma coisa que a gente não tem julgamento aqui para explanar, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que resolver internamente. E com relação aos jogadores, eles estão tentando fazer o máximo deles. Eles treinaram no 48 horas, que é uma coisa que é pouco... É pouco usável, né, vamos dizer assim, de rotina para os jogadores. Geralmente 48 horas é o período mais crítico para eles na questão física, mas eles treinaram, se dedicaram. E a gente tentou, cara, de verdade. Esses jogadores tentaram demais e a gente vai continuar acreditando que é possível reverter, que eles vão conseguir, cara. A gente continua acreditando e eu acredito muito neles. Ele fala da questão de todo mundo tentou, todo mundo se esforçou. Legal, sim. É um discurso romântico, muito bonito, mas o que pega para mim não é a falta de confiança,
não é tá mal fisicamente. Isso pega. Isso, a essa altura da temporada, é inadmissível, mas tudo bem. A falta de confiança é normal. É normal de qualquer ser humano. Pode não estar bem fisicamente. Que eu acho loucura esse ponto da temporada, mas ok, vamos passar como ok. O cara pode não estar bem fisicamente, pode não estar bem tecnicamente. Taticamente, não tem como. Não tem nem como cobrar, né? Já não tinha um padrão muito definido com o Vitor Pereira, com o Mário Jorge, então não tem nem jeito. O que pega é você ser competitivo. É você ser competitivo. É o tal do espírito competitivo que tanto fala o Abel. É isso que pega. É você ser competitivo. E isso o Flamengo já não mostrou contra o Fluminense. E nessa partida, então, nem se fala. É um time que está jogando em marcha lentíssima. E a competitividade está muito em baixa, cara. Tá muito. E é isso que pega. Isso para mim é o que mais pega. Outros fatores também pegam, óbvio. Né? Óbvio que eu falei de novo. Questão física, esse ponto já não dá mais. Já tinha que estar todo mundo, pelo menos, no seu 70%, 80%. Eu não diria 100%, mas já era para estar todo mundo mais conseguindo correr um pouco mais, entregando um pouco mais. Mas o que pega é a competitividade. Isso pega, cara. Isso é difícil de explicar. Por que muda tanto? Mentalmente os caras estão sem confiança. Tudo bem, você pode estar sem confiança. Você vai estar sem confiança para dar um bote, para roubar uma bola, para dar um arremate no gol. O Gabigol claramente está sem confiança. Agora, o que pega é a confiança não tem nada a ver com a competitividade. O quanto você é competitivo, o quanto você corre dentro de campo, o quanto você se entrega dentro de campo. Isso não tem a ver com o aspecto psicológico. O aspecto psicológico tem a ver com o aspecto psicológico, mas não com a confiança. A confiança de um goleiro fazer uma defesa decisiva, de encaixar uma bola e não espalmar. Um zagueiro de cortar a bola, como o Davi Luiz, está voltando desligado, cara. Ele tá voltando. Eu defendi. Foi um lance, uma fatalidade, foi um azar muito grande, mas ele tá voltando desligado, cara. Ele tá voltando desligado no lance. Por isso que eu tô repetindo isso, cara. A competitividade pega. Porque se ele tá conseguindo o olho esbugalhado, voltando, ele talvez não fizesse aquele gol contra. Talvez, assim, foi um lance muito casual, mas você vê que ele nem dá um chute, ele nem dá um corte, ele tá na corrida, porque ele não tá com os níveis competitivos, assim, no ponto ideal, sabe? Porque se ele tá com um nível competitivo alto, ele tenta dar um chutão. O chutão poderia ir direto pro gol. É complicado. A posição onde ele estava era realmente muito delicada, mas ele tentaria dar um chutão para tirar a bola. E ele não tenta dar um chutão, porque ele está na corrida. Então a competitividade está muito baixa. É isso que pega. Todos os outros fatores pega também. Para esse ponto da temporada já pega. Não tem como a gente ficar procurando mais muita desculpa. Mas a questão de você ser competitivo, isso para mim é o que pega mais, porque isso não importa se você é craque ou não é craque, se você é bom ou você é ruim, se você tem talento ou não tem talento. A competitividade tem que estar num atleta profissional, no esporte de alto nível, onde você tem que vencer, onde você precisa dar resultado. A competitividade é essencial. O Remo competiu, o Corinthians não competiu. O Maringá competiu, o Flamengo não competiu, e o resultado tá aí, são duas equipes que ganharam. O São Paulo não competiu, mas o Ituano também não competiu, por isso que terminou 0-0. Se o Ituano vai para competir, talvez o Ituano ganhe do São Paulo. Porque uma equipe que não foi para competir, jogando em modo de marcha lenta, mas muito lenta, né? Os níveis competitivos muito baixos. É isso que não dá para explicar, cara. É isso que não dá para explicar. Mário, boa noite. É uma situação difícil para você, assumindo lideiramente a equipe, já vinha de 2 derrotas, mas o que dizer à torcida, depois de uma derrota como essa, como aconteceu, para a equipe do Maringá, um torcedor que já estava firme com os últimos resultados, vê agora uma transição, com mudança de comissão técnica, e não vê uma resposta do time. Antes de responder, o rapaz pergunta para ele aqui, você chega num momento muito difícil, né? Pro Mário Jorge não é um momento difícil. O clube estava vindo, mas para ele não é um momento difícil. Ele caiu de paraquedas ali. Você vê que até o jeito que ele fala, ele não tá decepcionado. Óbvio que ele deve estar decepcionado, né? Mas assim, você não vê que ele tá cabisbaixo. E aí você pode pensar, pô, o cara não tá triste. Óbvio que ele tá triste, mas ele caiu de paraquedas.
O momento ruim não é dele. O momento ruim não é dele, né? Isso mostra que. Tô falando que ele não tá nem aí, não é esse o ponto, não é isso que eu quero dizer. O que eu tô querendo dizer é que ele caiu literalmente de paraquedas. Ele caiu literalmente de paraquedas. Ele fez o que dava para fazer na semana. Muito mais na conversa. Como ele falou, cara, encontraram uma situação de jogo mais confortável para todo mundo. Foi isso. Eu acho que nem treinou. Treinou assim. Deve ter feito um rachão lá. Onde é que tá todo mundo, cada um mais confortável? Aí, então vamos fazer um jogo treino aí e vamos ver no que dá, cara. Você vê assim que ele nem. Se você talvez se entrevista um jogador, o cara vai estar cabisbaixo, fala, pô, que jogo de merda que a gente fez. Mas ele nem tá, porque assim, não tem nem como ele tá, porque ele chegou agora. Ele não chegou, né? Ele chegou com sangue novo, ele chegou com vontade de mudar. Ele tá até animadinho aqui, pô, vou ter que mudar. A gente tem que recuperar a confiança, mas ele caiu totalmente de paraquedas, cara. Né? É fogo, é complicado. Eu acho que é muito recente, né, para a gente conseguir essa resposta. A gente poderia ter chegado aqui hoje e se a gente tivesse conseguido sair com a vitória, a comissão técnica que veio até aqui foi a salvadora da pátria. E não é assim que se constrói uma equipe vencedora. Não são em 48 horas que a gente vai conseguir. Então acredito que a gente precisa de tempo, o tempo é curto, é escasso, e a gente precisa ser muito assertivo naquilo que a gente vai passar de informação para os atletas para a gente conseguir montar a equipe para o jogo contra o Curitiba e para a sequência que vem pela frente. Complicado, porque assim, a maioria das equipes do Brasil, elas têm uma comissão técnica fixa. A maioria das equipes do Brasil tem uma comissão técnica fixa. O Fernando Lázaro, treinador do Corinthians, ele fazia parte dessa comissão técnica fixa do Corinthians. O cara que está há muito tempo no Corinthians, o próprio Fábio Carilli falou, quando eu era treinador ele já estava lá. O cara que conhece muito de Corinthians. O Flamengo não tem. O Flamengo não tem por quê? Porque o Jorge Jesus, treinador que é mega idolatrado pelo torcedor, ele acabou com isso. O Flamengo tinha membros de uma comissão técnica, mas Jorge Jesus até falou no Bem Amigos, quando ele participou daquele programa, quando ele veio no Carnaval aqui, né, deu todo aquele furdunço no então período Paulo Souza, né, ele deu aquela entrevista no Bem Amigos e tudo mais, e ele falou, cara, eu não compartilho nada com ninguém, porque foi algo que eu inventei. Eu não compartilho isso com nada. Talvez um ex-atleta eu posso dar uma vaga de estágio para o cara ver um pouquinho mais, mas eu não compartilho informação com ninguém. Não estou dizendo que isso é algo para você ficar aborrecido ou não. Eu só estou dizendo assim, a maioria das equipes tem uma comissão técnica fixa. E o objetivo dessa comissão técnica fixa é auxiliar o treinador, mas mais do que isso, essa é a função mais importante, auxiliar o treinador que lá está. Mas no momento de troca de treinadores, como costumeiramente costuma acontecer no Brasil, esses caras conhecem o time. Esses membros dessa comissão técnica conhecem o time, conhecem o elenco, conhecem como os caras trabalham, o que o Gabigol precisa para estar bem fisicamente, o posicionamento que o Gabigol rende mais, aonde ele é mais eficiente, como ele é mais eficiente. Os membros da comissão técnica fixa sabem disso. E o Flamengo não tem mais essa comissão técnica fixa. Esse é outro problema que agrega. Não estou dizendo que o Jorge Jesus está certo ou errado, não é esse o ponto. Eu tô dizendo, esse é o fator, esse é mais um ponto que agrega para essa situação difícil do Flamengo sair. Porque chega agora um pessoal de paraquedas, com todo respeito, eles não têm culpa disso, mas chega um pessoal de paraquedas que, pô, como ele terminou falando agora, a gente vai ter que tentar fazer o máximo, a gente precisa de tempo de trabalho, mas é pouco tempo de trabalho, e nesse pouco tempo de trabalho a gente vai ter que tentar passar o máximo de informação para os atletas. Mas essa galera que está lá agora, essa comissão que está lá agora, ela conhece os atletas, talvez assim, de ver na televisão, de ver um pouco nos bastidores. Às vezes você pode ter um pouquinho mais de informação do departamento de fisiologia, mas assim, é tudo muito simples. São informações tudo muito simples que esses caras têm acesso, ou tiveram acesso das últimas passagens de treinadores. Eles não têm informação nenhuma. A grosso modo não tem informação, não tem mapa de calor, não sabe onde o cara rende mais, em que posição do campo ele rende mais. Se for algum colega da imprensa entregar isso, talvez ajude até os caras. Ó, tá aqui, ó, isso aqui é a análise que o nosso canal faz, do mapa de calor, onde é que o Gabigol rende mais,
onde é que ele tem mais, onde é que ele tem mais arremates, onde ele costuma ser mais eficiente. A mesma coisa o Everton Ribeiro, a mesma coisa o Pedro. Cara, os caras não têm nada desse tipo de informação. Os caras não têm nada. Qual é a média, cara? Quanto corre o Davi Luiz por jogo? Não sabe. Eles não têm essa informação. Porque não existe um membro de uma comissão técnica fixa, né? Enfim, é mais um ponto que eu somo a esse fator de, cara, a situação é difícil e fica mais complicada, porque esses caras não têm nada. Eles não têm nenhuma informação. Eles conhecem os caras. Eu conheço o Gabigol, sei que ele gosta de fazer gol, sei onde ele atua um pouco melhor, porque eu conversei com ele, onde ele quer atuar, onde se sente mais... Eu conversei com ele, mas uma coisa é você conversar com o cara, outra coisa é você ter dados. Eu tenho dados aqui, tenho informação. Aquele GPS que os caras usam durante o jogo, eu tenho informação. É isso aqui. Eu sei, uma equipe de longa data está lá estudando, está coletando informações, e eu vou receber tudo isso desses caras. Vou receber um monte de relatório. Os caras não têm isso. A informação tá lá, porque a informação é do Flamengo, mas vão ter que ir lá, vão ter que buscar, vão ter que fazer os próprios relatórios e ter o próprio entendimento. Então, assim, é uma coisa que adiciona ainda mais esse trabalho difícil que eles vão ter que fazer nesse pouco tempo. Vamos finalizar aqui, já a gente está com um pouco mais de 1 hora de podcast, mas é a última pergunta, né? Vamos finalizar. Mário Jorge, primeiramente, boa noite a você. Uma partida bastante pegada, mas na sua opinião, qual que foi o ponto crucial que faltou para sair sua vitória hoje? É uma partida muito pegada e, assim, tem aqui que parabenizar o trabalho do Jorge, frente ao Maringá, uma equipe muito organizada, que tem um padrão de jogo muito definido. A gente teve muita dificuldade para fugir da marcação, então gerou um desconforto para a gente e acabamos sofrendo um gol no primeiro tempo. Então, no segundo tempo a gente tentou ajustar um pouco mais, mas a coisa não foi possível. A gente toma um gol quando a gente erra uma ação de ataque, toma um contra-ataque no cruzamento para trás, que a gente já tinha salientado isso para eles. Mas a coisa para a gente ajustar dentro do trabalho, ajustar com eles e continuar seguindo em frente. Ô Mário, primeiro... Acabou, né? Acabou o coletivo, então falo da equipe do Maringá. Eu acho que é uma equipe ajustada, mostrou ser ajustada, montou a estratégia correta para jogar contra o Flamengo, né? O Flamengo ficou, cara, assim, o Maringá pensou numa ideia de se defender que funcionou, né? Só que eu acho que o fator que pegou, como citei do Corinthians, como citei antes, até com o jogo do próprio Corinthians, é que foram adversários que competiram. Foram adversários que não entraram para se defender, foram para competir. Vamos pro jogo, vamos jogar. Entende o momento das duas equipes, o Corinthians até então vindo um bom momento, mas os caras sabiam que fora de casa o Corinthians não joga bem, entrando com o time misto. E um Flamengo que vem de uma crise, não tem padrão de jogo, os caras entraram para competir, e competiram e venceram, né? O que tinha que fazer para ganhar? Ser mais competitivo, talvez. Não diria que ganharia, mas talvez não perdesse com um placar tão contundente, né? É isso, gente. Eu vou fechar o podcast de hoje. Essa jornada do Flamengo em busca de um treinador vai seguir, né? A gente vai acompanhar todas as informações, tudo que a gente puder, se vai ser o Jorge Jesus, se vai tentar outro treinador. Eu só acho que essa derrota, nesse momento, ela não contribui para o Flamengo aguardar o Jorge Jesus. Se conseguisse até um empate, talvez dava para podar para ter um chorinho a mais. Empate, jogo da volta no Maracanã, uma vitória simples dá. Agora não é uma vitória simples. Uma vitória de 2 gols leva para disputa de penalidades, que é isso que talvez os caras até queiram. Vamos jogar. Vai tentar competir, sabe que o Flamengo vai render melhor no Maracanã, e dependendo da situação de jogo, da pressão que o Flamengo exercer, eles vão abraçar isso. Jogar com regulamento, jogar pelas penalidades, para tentar ganhar nas penalidades. Que o Independente Del Valle conseguiu vencer o Flamengo nas penalidades, na Recopa Sul-Americana. Então tem tudo isso, cara. Tem todos esses fatores, né? É isso, gente. Vou fechar por hoje. Vai seguir acompanhando essa história de novo treinador, mas sendo repetitivo, como diria o saudoso Mauro Betti, o tempo agora tá mais curto. Se o tempo já era curto, ele está ainda mais curto, tá? Finalizo por hoje o podcast. A gente vai voltar amanhã. Amanhã não tem agenda de jogos, né? Começa o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Mas a gente vai gravar amanhã para falar um pouco mais sobre a expectativa para o início do Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Então o campeão brasileiro vai estrear diante do Cuiabá. Vamos
fazer um podcast amanhã para a gente falar um pouco mais quem que a gente acha que serão os favoritos, né? E quem que a gente acha que serão os favoritos ao rebaixamento, né? Favoritos ao título e favoritos ao rebaixamento. É isso. Se você resistiu, aguentou até aqui, agradeço demais. Obrigado de coração. Um forte abraço para vocês. Ótimo final de semana e ótima sexta-feira, né? Sexta-feira, dia de maldade, pega leve, tá? Muita responsabilidade. E por hoje é isso. Encerro a conta. Muito obrigado e tchau.